E a gente vai falar agora do novo documentário da Brasil Paralelo, é a trilogia Direita no Brasil, mais de 20 personalidades que viveram profundamente o ressurgimento da direita aqui no Brasil tentam responder à seguinte pergunta: qual o futuro da direita brasileira? Participa do 4x4 hoje mais uma vez o Rafael Pontes, da Brasil Paralelo. Rafael, boa noite para você. Eu começo perguntando então o seguinte: qual é o marco inicial dessa trilogia, né? Que período vocês analisaram? Boa noite, Lacombe, minha querida Ana Paula Henkel, Constantino, Augusto Nunes e toda a audiência. É um prazer estar aqui com os amigos do 4x4 na noite de hoje. Lacombe, a Brasil Paralelo recebeu notoriedade no debate público em grande parte devido aos nossos filmes e documentários que, de alguma forma, trazem análises do cenário político brasileiro, né, e dos governos de esquerda nos últimos anos. Olhando para o cenário de hoje, nós entendemos que a direita no Brasil ela se vê num momento de crise de identidade. E justamente por isso nós acreditamos ser pertinente, não apenas para a direita, como também para todo o Brasil, a produção de um documentário que resgatasse a história desse movimento político, né? O ressurgimento da chamada nova direita está próximo de completar 10 anos, isso se a gente pegar o recorte de 2013 a 2023, né? E o filme ele pega exatamente esse período. Então, respondendo a sua pergunta, né, nós pegamos de 2013, do período das manifestações dos 20 centavos, passamos pelos protestos contra a corrupção, pelo apoio público à Operação Lava Jato, pelas manifestações favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff, chegando na eleição de Jair Bolsonaro, até o retorno do Partido dos Trabalhadores ao poder e o 8 de janeiro de 2023. Então, esse é basicamente, digamos, o recorte temporal que nós fizemos para entender a trajetória da direita no Brasil, né? Rafael, e quanto que de reflexão, de exame de consciência tem esse novo documentário da BP? Essa é uma boa pergunta, né? A jornada de 2013 a 2023, ela não marca apenas o ressurgimento da direita no Brasil. Ela vai além disso, ela marca uma década de transformação na história política brasileira. Acho que é possível afirmar isso, porque foi uma década onde parte considerável da população reconstruiu um movimento que sacudiu os alicerces da República, né? Um movimento que une liberais, conservadores, monarquistas, anarcocapitalistas, mas que, assim, acima de tudo, reuniu pessoas insatisfeitas com os rumos do país e em busca de uma alternativa para o que estava acontecendo, né? Inclusive, não era nada incomum nas manifestações nós vemos enxurradas de cartazes com os dizeres menos Marx, mais Mises, ou Olavo tem razão e por aí vai. Só que, como eu disse, né, olhando para o cenário de hoje, olhando para agora, nós percebemos que é urgente um exame de consciência. É provável que até a audiência que está aqui nos assistindo, as pessoas já tenham se perguntado, né, mas e agora? O que eu devo fazer? Eu volto às ruas? Eu vou ser mais ativo nas redes sociais? Eu aguardo as próximas eleições? Então, em resumo, nós enxergamos que esse documentário ele é muito especial justamente porque ele trata, não é apenas um amontoado de fatos narrados, mas é uma proposta de reflexão para a direita no Brasil, né? É algo que é bastante comum nos movimentos políticos, é esse processo de autocrítica, de analisar os altos e baixos, o que deu certo, o que não deu, e sentimos que a direita no Brasil ela também precisa de um momento assim. Até porque a gente sabe que as críticas elas vão vir de todos os lados, a história, inevitavelmente, ela vai ser contada de diferentes maneiras, e essa trilogia, a nova trilogia da Brasil Paralelo, ela mostra exatamente como que é a própria direita, o que a própria direita tem a dizer sobre o que aconteceu nesse período de 2000 a 2023. Até porque a gente sabe também, né, que roupa suja se lava em casa. Então, é a direita contando a história da direita, e não o contrário, né? Ana, sua Boa noite, Rafael. Que bom ter você aqui com a gente. Bom, na verdade, são duas perguntas em uma. A primeira é, bom, o mundo também está de olho no Brasil, né? O presidente Bolsonaro recentemente esteve no CPEC aqui nos Estados Unidos. Os presidentes americanos, tanto os últimos, né, o Donald Trump como o atual Joe Biden, eles falam bastante sobre o Brasil. Existe esse movimento da direita no Brasil que está sendo reconhecido aqui fora.
E a primeira pergunta é se nós teremos legendas em inglês para as pessoas de fora do Brasil, elas entenderem o contexto que estamos vivendo no Brasil. E a segunda pergunta é se você enxerga, já que vocês entrevistaram muitas pessoas de várias vertentes da direita no Brasil, se você enxerga um caminho para a direita no Brasil como existe aqui nos Estados Unidos. A direita no Brasil ainda bate muita cabeça, né? Ainda briga em público, lava roupa suja em público. Se você enxerga em algum momento futuro ou daqui a pouco essa direita se unindo mais como é aqui dentro do Partido Republicano. Perfeito. Ana, é um prazer falar contigo. Eu lembro que na minha última participação você falou assim, eu vou puxar a orelha dos meninos da Brasil Paralelo que não legendam em inglês esses documentários. E a gente infelizmente, ainda continua com essa limitação. É algo que a gente está buscando consertar, porque a gente sabe que os nossos documentários eles têm um potencial de atingir o mundo inteiro, né? Recentemente nós lançamos o último documentário chamado Nicarágua, Liberdade Exilada, trazendo relatos, né, de pessoas que afirmam ter vivido na pele a perseguição do governo de Daniel Ortega. E esse documentário foi o nosso primeiro documentário, digamos, internacional, né, onde a gente conseguiu expandir ainda mais, e a nossa proposta é justamente daqui para frente conseguir buscar legendar isso não só em inglês como também em espanhol, para que as pessoas consigam conhecer o nosso conteúdo, né? Respondendo à sua segunda pergunta, o documentário ele busca justamente propor uma reflexão para a direita no Brasil, como eu disse, né? A gente investigou não só os rachas entre a direita, porque a gente sabe que isso aconteceu muito nos últimos 10 anos, né? A direita ela nasceu meio que tateando no escuro e era um movimento inicialmente meio desorganizado, mas que encontrou na internet uma força muito grande, né? E que pouco a pouco foi ali ganhando corpo, foi ganhando forma, né? E os cartazes que antes eram meio desconexos, digamos assim, eles começaram a ganhar forma e as pessoas começaram a vestir a camisa do Brasil, aquele senso, um sentimento forte de patriotismo pulsando no coração do brasileiro, de combate à corrupção e por aí vai. Então, o documentário, ele busca exatamente isso, né? Primeiro, investigar o que aconteceu, então, como que nós chegamos até aqui, e em segundo, responder exatamente essa pergunta, né? Existe futuro para a direita no Brasil? Olhando para o cenário de hoje, né, com a volta do Partido dos Trabalhadores ao poder e tudo o que aconteceu até então, existe futuro para essa direita? É uma das perguntas que a gente busca responder no documentário que estreia amanhã. Claro, eu não posso dar spoilers, né? Eu recomendo às pessoas que assistam ao novo documentário que estreia amanhã no streaming da BP. Então, Rafael, uma trilogia, o primeiro episódio amanhã, terça e quarta. Como é que vocês dividiram mais ou menos os assuntos por esses 3 episódios? Isso, legal. No início era um documentário com um único episódio, mas ao longo do processo nós resolvemos dividir em 3. Por que nós fizemos isso? Porque existem momentos cruciais ao longo dos últimos 10 anos que são apresentados no documentário de forma que as pessoas compreendam, como eu disse, né, como que nós chegamos das manifestações dos 20 centavos até o 8 de janeiro de 2023. E condensar todos esses acontecimentos em um único episódio seria uma tarefa quase que impossível, né? E por isso nós dividimos o documentário em 3 episódios que estreiam nos dias 13, 14 e 15 de março, ou seja, segunda-feira, amanhã, terça e quarta-feira. Cada episódio aborda um pedaço dessa história, passando pela união entre liberais, conservadores, monarquistas, como eu disse, anarcocapitalistas e por aí vai, em torno dessas pautas sobre o combate à corrupção, Operação Lava Jato, governo Jair Bolsonaro, até o período da derrota nas eleições e a volta do Partido dos Trabalhadores ao poder. Então, é mais ou menos esse o recorte que nós fizemos para cada um dos episódios. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada então no vídeo que a Brasil Paralelo preparou. O legado da Operação Lava Jato foi positivo ou negativo para o Brasil? Tiveram que fazer alguns pequenos pecadilhos para conseguir furar o sistema de defesa podre, torto que tem aqui. Tiveram. O grande problema do Sérgio Moro é que eu acho que, de fato, ele tinha objetivos políticos. O ressurgimento da nova direita está próximo de completar 10 anos.
E a Brasil Paralelo reuniu mais de 20 figuras públicas que viveram o ressurgimento da direita brasileira na pele, para examinar o caminho percorrido e responder a uma pergunta incômoda. Afinal, há futuro para a direita no Brasil? Aproveite a Semana do Consumidor na Brasil Paralelo e garanta seu acesso à trilogia completa A Direita no Brasil com 50% de desconto. Por menos de R$10 por mês, você libera seu acesso imediato ao nosso aplicativo e plataforma de assinantes com mais de 100 produções originais, filmes selecionados a dedo e muito mais. Assine pela metade do preço acessando o QR Code que está aparecendo na tela ou tocando no link da descrição. Mas corra, pois a oferta termina em breve. Rafael, além da trilogia Direita no Brasil, a Brasil Paralelo está lançando também uma promoção, né, da Semana do Consumidor. Quais são as vantagens, então, para a gente encerrar, para quem assinar a BP agora, nesse momento? Perfeito. Na mesma semana da estreia, começa a Semana do Consumidor na Brasil Paralelo, onde nós vamos liberar 50% de desconto em todos os nossos planos. Mas nós resolvemos antecipar o desconto exclusivamente para a audiência do 4x4. Ou seja, quem quiser assinar agora, o desconto já está disponível. Para assinar é muito simples. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela, ou se você preferir, você pode tocar no link da descrição do vídeo, ou então acessando o site www.brasilparalelo.com.br/4x4. E Lacombe, é importante frisar, é o maior desconto do ano, né? Promoção igual a essa, a gente só faz na Black Friday, no período de novembro. Então, e inclusive para os ouvintes terem uma ideia do que esse desconto representa em valores, né? O plano básico nessa promoção, ele sai por menos de R$10 por mês, né? Assinando o básico, que é o mais baratinho, aquele plano de entrada, é o que cabe no bolso, as pessoas já vão conseguir ter acesso ao novo filme que estreia amanhã, e inclusive a todos os documentários originais da BP, como por exemplo o documentário Entre Lobos, que investiga a crise de segurança pública no Brasil, o documentário A Crise dos Três Poderes, que fala exatamente sobre essa tensão entre os poderes da República, a série investigativa Investigação Paralela, o Teatro das Tesouras, enfim, todos os documentários da BP e todos os filmes do nosso streaming já estão disponíveis nesse plano baratinho. Agora, quem está nos assistindo, se preferir assinar o plano mais completo, o acesso total, além de liberar todo o conteúdo do streaming, ainda garante acesso à nossa plataforma de cursos. Então, as pessoas vão conseguir ter acesso a mais de 90 cursos que vão ajudar, inclusive, essas pessoas a embasar os argumentos. São cursos que explicam sobre, por exemplo, o que é capitalismo, a origem do comunismo, a história do feminismo no mundo. Nós temos cursos também sobre ideologias políticas, então explica o que é o conservadorismo, o que é fascismo, socialismo, comunismo, direita, esquerda, enfim, é uma plataforma muito completa de educação que vai ajudar as pessoas, na verdade, né, a entender os grandes assuntos da atualidade com aulas, sem sombra de dúvidas, ministradas pelos melhores professores do Brasil. Então, sem sombra de dúvidas, hoje é a melhor oportunidade para assinar a Brasil Paralelo pela metade do preço. Rafael Pontes, muitíssimo obrigado. Amanhã, então, todo mundo ligado aí na estreia de A Direita no Brasil, um novo documentário, uma trilogia da Brasil Paralelo. A gente aqui no 4x4 recomenda muito a Brasil Paralelo. Rafael, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, pessoal. Um forte abraço.